Olá, iluminadas, boa tarde. Vou organizar aqui pra gente iniciar a nossa live de hoje. Tô só vendo como é que eu coloco pra gravar, ok? Hoje a gente vai falar sobre o ciclo da estagnação. Eu venho atendendo muitas pessoas e muitas pessoas também me chamando no direct para saber que estão vivenciando os mesmos ciclos, que têm a impressão que não saem do lugar, que a vida está estagnada, sentem um vazio enorme. E o que isso está acontecendo e por que isso vem com frequência, né? Então, são ciclos que vão se repetindo. Então, de diversas histórias, hoje eu vou falar sobre uma das dores, né, que é o ciclo da estagnação, né? E eu sempre gosto de usar histórias porque elas conectam pessoas, né? Eu vou contar a história, uma história real, tá? Da Mariana. Ela tem 43 anos e sente que não sai do lugar. A queixa dela é que ela não sai do lugar, tá? O nome, a paciente ela existe, o nome é fictício, tá? E ela já tentou várias mudanças, ela já fez cursos de autoconhecimento, tentou praticar a lei da atração, já fez terapia e nada parece funcionar, de verdade. E o problema da Mariana é que ela está presa em 3 grandes bloqueios, tá? E hoje um dos bloqueios que eu vou falar é esse, da estagnação. Que foram os mesmos que ela tentou mudar, né? Mas acaba sempre no mesmo lugar, ela não troca de lugar, né? Então eu resolvi fazer essas mini lives para também conectar mulheres, para elas sentirem que elas não estão sozinhas, que elas têm um círculo de apoio, que elas precisam de acompanhamento, que elas precisam de ajuda, que a gente precisa entender isso, né? Que a gente não é uma ilha, que as mulheres precisam umas das outras, né? E a Mariana foi isso. Então, assim, o primeiro bloqueio que eu vou abordar hoje é o medo da mudança. O medo, ele nos trava, ele nos paralisa, ele nos deixa impotente. Então, o nosso primeiro bloqueio aqui hoje, nessa mini live que eu tô trazendo para vocês, além da história da Mariana, é o medo da mudança. Quem aí não tem medo de mudar? Quem aí fica bloqueado, se sente impotente, com medo do desconhecido? O que pode acontecer se eu resolver empreender? O que pode acontecer se eu for viajar para um lugar desconhecido, né? Então, o primeiro bloqueio, ele impede qualquer transformação. O medo, ele nos impede de qualquer mudança, de qualquer transformação que a gente quer para a nossa vida, né? E o medo é o medo do desconhecido. O que é novo nos assusta, né? O cérebro quer nos manter na zona de conforto, né? Ele foi treinado para isso. A gente tem medo de mudar porque a gente quer ficar naquela zona de conforto, né? Mesmo quando ele não é confortável. Mesmo quando a gente não tá bem. A gente conhece aquele círculo que a gente tá e a gente tem medo de sair dele. Então a gente fica quando tá confortável e quando não está confortável também pelo medo da mudança. Isso nos paralisa, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem legal. Imagine que você vai entrar numa casa velha e escura, tá? Mas que já conhece bem. Você sabe onde pisa, aonde estão as portas, aonde estão os buracos. Mesmo que tudo pareça sufocante ali dentro, mesmo que você se sinta sufocada, tá? Agora alguém te chama para sair da casa, te chama para entrar num jardim maravilhoso, num lugar surreal,
onde tudo tem muita luz, é muito iluminado. Você quer ir, mas tem medo do caminho. O desconhecido assusta, né? E se ver algo perigoso lá fora? E se você não souber como voltar? A internet às vezes nos prega peças, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí você tem medo de sair do desconforto para um lugar muito melhor, porque o medo paralisa você, né? Então, um dos primeiros bloqueios que impedem a gente de prosperar, de seguir adiante, de fazer as mudanças que a gente precisa, daquilo que não tá legal na nossa vida, é o medo da mudança. O medo nos trava, né? Então, todas essas mini lives que eu vou fazer, que vai falar sobre o ciclo sistêmico, né? Nossas crenças limitantes, o que nos limitam de chegar na vida que a gente quer, né? Vai ser nessas mini lives na segunda-feira. Então, se você sabe de alguma amiga que tá precisando, que tá bloqueada, que tá travada, que o medo impede de prosseguir, que mesmo ela estando desconfortável na situação que ela tá, ela não sai daquele ciclo vicioso, né? Por medo, saiba que isso é um bloqueio na vida dela. E muitas vezes tem a ver também com a nossa família, o pessoal assistindo, a Raquel, oi B, oi Luísa, bem-vindas, tá? E aí, toda segunda-feira eu vou trazer um baralho sistêmico pra gente entender um pouquinho e pra gente refletir, trazer para nossas vidas, né? O que a gente pode mudar, né? E eu gosto sempre que a inteligência emocional e que a inteligência espiritual se façam presentes nisso. Porque quando tu consegue olhar fora da caixa toda a tua situação, o que tá te bloqueando, o que tá te paralisando, tu consegue transformar a tua vida em algo melhor. E eu quero te dizer que muitas vezes a gente não consegue sozinho. E não tem problema nenhum. A gente pode buscar ajuda. Ou de um terapeuta, ou de um psicólogo. De quem você sentir confiança. Tu precisa sentir no teu coração. Que se os medos te paralisam, se tu tens bloqueio, se tu herdou isso lá da tua ancestralidade, né? Como é que era a tua mãe? Se tu fechares os olhos agora, fecha os olhos. O que tu sente com relação à tua mãe? O que vem primeiro? Gratidão ou peso? Se tu fechares os olhos agora e pensares na tua mãe, o que vem na tua mente? Gratidão ou um peso? Dependendo do que vem, tu precisa olhar para isso, né? Se quando tu fecha os olhos, tu pensa na tua mãe em gratidão, nossa, que maravilha, né? Tu é grata pela vida que ela te deu, né? Pelas coisas que ela te proporcionou, mas se vem peso, tu precisa olhar para isso, né? Então eu trouxe o baralho sistêmico, né? Pra gente, eu vou embaralhar aqui com vocês, eu vou tirar uma carta para nossa reflexão da semana. O baralho sistêmico, ele nos ajuda a ter um novo olhar, né? Um novo olhar para situações, para bloqueios, né? Os bloqueios que acontecem na nossa vida. Eu vou tirar uma baralho. Então, eu tirei uma carta do baralho sistêmico para trazer para uma reflexão. E a carta da semana é a seguinte: foque no que você tem para oferecer. Presta atenção nisso. Foca no que você tem para oferecer. Lembra lá da história da Mariana? Com bloqueio do medo, né? Então assim, ó, foque no que você tem para oferecer. Todos nós temos potenciais e talentos para oferecer. Ao longo da vida, fomos adquirindo mais recursos e vivendo novas experiências que nos trouxeram até aqui. Olha para a tua vida. Olha você de 10 anos atrás e olha como que você está hoje e o que você quer para sua vida daqui a 10 anos para frente. Como você se vê lá,
né? Todas as situações que vivemos nos trouxeram experiências e aprendizados. Quando dizemos que algo que aconteceu não deveria ter acontecido, como foi, perdemos a oportunidade de ficar com os aprendizados. Tudo que vivenciamos torna-se recurso para utilizarmos em nossas vidas. E eu posso dizer para vocês, por mais dolorido que seja, que quando você está na dor, você não consegue viver aquilo como aprendizado. Mas se no decorrer, se você tem resiliência, se você usa essa dor para força, você pode transformar a sua vida sim e ajudar muitas outras pessoas, né? A prosperidade é aproveitar o que você já tem em você e juntar com as que tem disponível neste momento na sua vida. É usar a mentalidade, é o que tem para hoje e fazer algo bom com isso. Quando tiver mais recursos, poderá fazer melhor ainda. Tem uma técnica, né? Tem uma técnica maravilhosa para te aplicar na tua vida. Todas as segundas, além de eu trazer a abertura de uma carta com um valor de aprendizado sistêmico, o aprendizado, ele não é de agora. Eu não fui buscar, eu venho de muitos cursos, muitas especializações, muitos retiros, muitos congressos, muito aprendizado, né? Para trazer técnicas poderosas para te aplicar na tua vida. Então, toda segunda-feira, tem sempre contigo aí um papel, uma caneta, para te fazer algum desafio sistêmico para ancorar mudanças reais, né? Não superficiais. Né? Eu sempre digo para as minhas clientes, pacientes que me procuram, o superficial, ele só é como se alisasse, né, uma ferida, uma raiz, né? Tu só passa ali. Tu tem que tratar a raiz do problema, a raiz do medo, o que desencadeia isso, né? Então agora, quem tiver pertinho aí, um papel, uma caneta, esse vídeo vai ficar gravado, compartilha aí com quem vocês acham que precisa desse momento de reflexão, né? Para falar sobre o medo, os bloqueios, o medo da mudança, o medo da transformação, o medo de encarar coisas que muitas vezes não está nos fazendo bem, mas só pelo medo de sair da zona de conforto nos bloqueia, né? Então, escreva em um papel tudo aquilo que você tem disponível para oferecer. O que hoje tu tem disponível para oferecer? Escreve num papel. Depois, aí tu coloca lá potenciais, habilidades, experiências. E também tudo que o contexto atual tem para te oferecer. Então, tu vai colocar tuas habilidades, teus potenciais e tudo que no contexto que tu tá vivendo tem para te oferecer, tá? Considere, além de tudo que você mapear, você vai fazer um mapa, né? De todos os seus potenciais, habilidades, experiências e o que o meio que você está inserido tem para te oferecer, ok? Faça isso. Olhe para esse teu mapa, olhe da onde você estava e aonde você está agora. Mindfulness, estado presente, né? Quais são os seus potenciais adquiridos? O que tu pode fazer com tudo isso, né? Mapeou o contexto da situação toda, anotou lá, fez a tua lista, fez teu checklist lá. Vai ver nesse mapa o contexto da situação e o relacionamento com as pessoas que estão à tua volta. Como é o teu relacionamento com as pessoas que estão à tua volta? E a partir daí, a partir desse mapa, trace planos e objetivos que irá realizar com o que você tem e com o que o contexto te oferece. Oferece para você, exatamente como ele se apresenta neste momento, tá? Hoje, qual é o contexto que tu tá vivendo, né? O que tu tem para oferecer de melhor para esse contexto,
O que tu tá fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas? Ou tu tá bloqueada? Como é que tu te sente? Dá uma olhada agora, dá aquela parada assim, aquela respirada profunda, te observa, né? Então, a carta sistêmica para hoje dos saberes sistêmicos, que serão lives todas as segundas-feiras, para falar um pouquinho, para a gente refletir, né? E eu gosto dessa coisa de que mulheres, elas precisam estar unidas, a gente não compete uma com a outra, né? A gente se empodera, a gente se ajuda, né? A gente troca experiências. E que delícia é fazer isso, né? De encorajar umas às outras, de dar aquilo que a gente tem de melhor. E eu acredito que nessas lives que estão começando agora, quando a gente acumula muito aprendizado, muito conhecimento e não compartilha, não divide, a gente só tá ficando uma biblioteca aglomerada de muito conhecimento. E a gente veio nesse planeta, essa coisa, essa conexão mais divina, mais de trazer para o saber sistêmico a nossa divindade, o nosso eu, de compartilhar, de ajudar as mulheres, de ajudar esse círculo, né, que é todas nós juntas, né? Quando uma mulher aplaude a outra, quando uma fica feliz com a desenvoltura, com as habilidades, com a contribuição, né? A gente cresce como ser humano, a gente cresce espiritualmente, né? Esse é o nosso papel. Então, né, toda segunda-feira a gente vai falar um pouquinho sobre saberes sistêmicos. Se vocês tiverem perguntas, se vocês querem saber sobre algum assunto que for dentro daquele meu conhecimento, se eu não for também vou trazer convidadas para a gente falar a respeito, né? E hoje então a gente falou sobre os bloqueios, a estagnação, né? Quando a gente se perde e a gente fica girando em torno da gente mesmo, a gente não sai do lugar, parece que nada acontece, né? Falamos do primeiro bloqueio que nos impede de conhecer coisas maravilhosas pelo medo, mesmo quando a gente se sente numa zona confortável, né? O nosso cérebro, ele nos prega peças de que que o desconhecido pode não ser legal. E às vezes a gente não tá vivendo uma boa relação, a gente não tá num bom emprego, a gente tá sofrendo, né? E pelo medo do desconhecido, né? Pelo medo de prosperar, pelo medo de buscar algo que vá fazer bem, né? Então a gente vai falar dos saberes sistêmicos, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo pela nossa vida, com uma abordagem terapêutica, né? Com uma abordagem com um olhar fora da caixa, né? Para ajudar a quem chegar e tocar no coração. E eu deixo o enfoque de hoje, né? Que é foque no que você tem para oferecer. Hoje, olha, o que eu tô oferecendo? Eu tô dando o meu melhor naquilo que eu tô fazendo? Eu tô tocando a vida de outras pessoas? O que eu quero deixar para esse mundo, né? Quem é eu de 10 anos atrás? Quem sou eu hoje? E o que eu quero para minha vida daqui a 10 anos? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Me vejo nesse mesmo lugar, estagnada, bloqueada pelo medo? Como que você se vê? Como que você se vê hoje, né? Minha carta saltou aqui, ó. E é isso. Eu espero que essa mini live ela possa contribuir na vida de vocês, na vida das mulheres que estão à sua volta, na vida das pessoas que fazem parte da vida de vocês, né? Se você sentir que o medo tá bloqueando a tua mudança, né? Tem solução para isso, sim, tem. E a gente não é nada sozinho. Então, assim, eu sempre coloco para as minhas pacientes, eu caminho do lado de vocês para não fazer por vocês, mas para auxiliar, né? Assim como tem vários terapeutas, psicólogos, enfim, nessa área da saúde para auxiliar. E eu busco sempre aquela coisa, olha para ti. A gente trata de dentro para fora,
que a beleza tá de dentro para fora. E depois a gente cuida do resto. Então tenha uma semana iluminada, as minhas iluminadas de hoje, né? Que isso é um grande círculo empoderado de mulheres, ajudando mulheres, aplaudindo mulheres, ficando felizes, né? E que a gente saia desse ciclo do medo, da mudança que bloqueia a nossa vida, tá bom? Uma ótima segunda, uma semana iluminada para todas nós e até a próxima segunda-feira com uma mini live. E se vocês quiserem algum assunto que tenha a ver com saberes sistêmicos, dentro das terapias holísticas, dentro da inteligência emocional e espiritual, vocês podem mandar. Vamos poder, que eu vou buscar esse assunto. Se não for da minha alçada, eu vou buscar colegas para a gente estar aqui conversando nesse espaço aberto, né, de transformação, de mudança, de uma pegando na mão da outra e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Porque esse é o poder que a gente tem, né? O nosso poder divino, a divindade que mora dentro de nós, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada para vir. Porque a gente veio com propósito nesse planeta, a gente veio com propósito no lugar onde a gente está. Passamos por situações, sim, diversas, mas se a gente souber pegar das situações não tão boas e transformar isso em aprendizado, quanta diferença a gente vai fazer na vida de outras pessoas. Eu acredito nisso e eu sei que isso realmente acontece. Então, se a gente está estagnada, se a gente não consegue, parece que a gente não sai do lugar, tudo de ruim acontece com a gente, se mudar o pensamento, trabalhar a nossa mente. A gente não vai estar sempre positivo, mas a gente não é negativo o tempo todo. Então, o que é que está nos bloqueando? Quais são as nossas feridas emocionais? Como a gente pode mudar esse pensamento? Como a gente pode tratar isso, né? E é isso que eu deixo com vocês, então, né? Vamos entender quais são os nossos bloqueios, como que a gente pode tratar isso, né? E tem muito a ver com saberes sistêmicos, sim, tem a ver com a nossa ancestralidade, como era lá a nossa avó. Quem é que já perguntou como é que era a avó? Como é que era a mãe? Como é você? O que você reproduz que vem lá da sua ancestralidade? O que você tem que curar para não se repetir ciclos? Né? E muitas vezes a gente repete sem perceber. Dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos empregos, no nosso servir. Como é que é? O que a gente repete? O que nos trava? O que nos bloqueia? O que a gente precisa melhorar para não passar para as nossas filhas, para os nossos filhos, né? E é isso. Espero que vocês tenham pegado um pouco de toda essa energia, de toda esse desbloqueio e o que nos bloqueia, né? Que o primeiro grande bloqueio da nossa vida é o medo da mudança, né? Se isso tocou o teu coração aí, se você sentiu que conhece alguém, alguma amiga, alguma mulher que precisa desbloquear, né? Vencer seus medos, pode me chamar no direct, conversar, e a gente tá aí para ajudar umas às outras. Fiquem com Deus, iluminadas, que Deus abençoe cada uma de vocês na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Fiquem com Deus.